vou falar hoje sobre, como vocês viram no programa, aprendizado mão na massa, mas mais especificamente eu vou falar sobre o movimento Maker, os Fab Labs e educação. Eu sempre gosto de apresentar a minha equipe. Esses são os meus alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorandos. Como vocês podem ver, eles são todos sorridentes, apesar de trabalharem para mim. Parece que estão muito felizes. Muitas vezes, quando eu falo sobre esse assunto de colocar novos espaços de aprendizagem na escola, como Fab Labs, ou ensinar robótica, programação, as pessoas falam, bom, na escola pública a gente precisa primeiro do básico, quer dizer, de ensinar matemática básica e tudo mais. E essas coisas a gente, talvez, no futuro, vai colocar na escola pública, mas, por enquanto, vamos deixar ela nas escolas particulares ou nas escolas que têm recursos para fazer isso. Eu acho que a gente tem que pensar exatamente ao contrário. Porque o aluno da escola particular, o aluno de classe média alta, ele tem todos os incentivos do mundo para continuar na escola. Porque ele tem pais que se formaram no ensino superior, que falam, olha, você tem que continuar na escola porque você tem que entrar numa faculdade boa, você tem que aguentar as aulas chatas, as matérias que você não entende por que você está aprendendo, mas continua na escola porque tem uma luz no fim do túnel. Agora, o aluno de uma escola pública na periferia de uma grande cidade, ou o aluno que não tem pais com ensino superior, o aluno que não tem essa perspectiva, que é a grande maioria dos alunos brasileiros, o único incentivo que ele tem para ficar na escola é que a escola é interessante, é que ele está fazendo coisas que ele gosta, é que ele vê sentido na escola, ele vê sentido em estar lá. Então, se a gente só dá para esse aluno básico o arroz com feijão da educação, a gente está fazendo com que esse aluno ou mais facilmente se desligue da escola, ou que ele desista, ou que mesmo fisicamente ele esteja na escola, mas ele não está engajado, ele não está motivado, ele não está lá de corpo e alma. Então, o que eu quero dizer com isso é que todas essas coisas que a gente hoje enxerga como atividades de escolas de elite, como robótica, como Fab Labs, como música, esportes e coisas extracurriculares, a gente deveria estar colocando tudo isso na escola pública, na escola da periferia, na escola que tem poucos recursos, porque essas coisas ajudam a trazer o aluno para a escola. Elas ajudam o aluno a gostar da escola, ajudam o aluno a encontrar uma forma de ter uma experiência de sucesso na escola, em vez de uma experiência de fracasso, de insuficiência, que é o que ele tem nas aulas tradicionais, muitas vezes. Então, tudo que eu falar hoje, eu queria que vocês pensassem com essa cabeça, de que eu não estou falando de coisas para a gente fazer um laboratório maker numa escola particular, para a gente dar mais privilégio para quem já é privilegiado de estar numa escola boa. Mas a gente pensar que isso tudo tem que estar na escola pública e o mais rápido possível, porque são formas da gente trazer o nosso aluno de volta para a escola, a gente trazer a motivação, o engajamento que ele precisa para continuar na escola. Bom, um outro motivo que eu acho importante da gente pensar mais na motivação e no engajamento é que a gente tem, historicamente, a gente sempre achou que para você prever se um aluno vai fazer engenharia ou ciências, ou seja, se ele vai se engajar numa dessas carreiras no futuro, historicamente a gente sempre achou que o melhor jeito de predizer isso era olhar as notas em ciência e matemática e se ele fez cursos optativos de ciência e matemática no ensino médio. Mas em 2011, um paper que causou grande discussão no mundo acadêmico mostrou que, na verdade, a melhor forma de estimar se um aluno vai, no futuro, fazer uma faculdade de engenharia ou matemática não é a média que o aluno teve nessas matérias, mas é o interesse e a relevância futura de ciências medidas no 9º ano. Então, deixa eu explicar o que isso é. Nos Estados Unidos, eles têm questionários que eles aplicam todo ano nas escolas. Uma das perguntas que eles fazem é assim, você se vê como cientista no futuro?
e você gosta de ciência, então eles viram que essas duas perguntas, elas prediziam melhor se o aluno ia fazer engenharia ou fazer ciências, do que a nota que os alunos tiravam em matemática ou em ciências, por exemplo. Então isso mostra cada vez mais que o interesse, o engajamento, são coisas muito mais importantes do que a gente imaginava e muito mais importantes do que simplesmente olhar a nota que o aluno está tendo. Porque muitas vezes o aluno pode ter uma boa nota, mas odiar o que ele está fazendo, né? Ele só está lá fazendo a prova, mas ele odeia matemática, ele odeia ciências e tal. Então, essas Fab Labs e espaços maker nas escolas estão dentro desse contexto de tornar a escola mais interessante, de trazer a motivação de volta para a escola. Bom, eu queria falar então um pouco do que eu faço em relação a isso em Stanford e do meu trabalho e da minha motivação. Bom, em 2009 eu criei um programa em Stanford que chama Fab Lab at School, que foi o primeiro programa para trazer espaços maker e Fab Labs para escolas de ensino fundamental e médio. E esse projeto agora está em várias cidades, em vários países, a gente tem vários laboratórios e projetos de pesquisa em todos esses lugares. Esse é o nosso laboratório, por exemplo, na Austrália, esse é um laboratório na Tailândia, numa escola em Bangkok. A gente criou uma conferência anual que acontece em Stanford já há 5 anos, que é só sobre Fab Labs e fabricação digital e aprendizado mão na massa em escolas, que chama Fab Learn. E a gente tem agora uma edição na Europa da Fab Learn e uma edição na Austrália e no fim do ano uma outra no Japão. E em março de 2016 a gente vai fazer uma edição no Brasil. Aqui no Transformar a gente fez uma parceria com a Fundação Lehman e a gente está fazendo uma mini Fab Learn, fazendo um workshop lá no Espaço Maker e esse espaço, esse palco também falando bastante de espaços Maker e tudo mais. A gente tem um programa de fellows, que são educadores que trabalham com a gente durante 1 ou 2 anos, produzindo recursos para outros professores, e daqui a mais ou menos 2 meses a gente vai publicar o primeiro livro escrito por esses educadores sobre o movimento Maker na educação, que é uma espécie de um manual para outros professores se engajarem nisso. E, finalmente, a gente tem um site, que essa é a versão antiga, que não é... Tem uma versão nova que chama Constructables, que é um site de currículo Maker, onde a gente está acumulando currículo, atividades criadas por professores do mundo inteiro para espaços Maker e Fab Labs. Bom, um componente que está faltando nessa lista de coisas que a gente está fazendo, que eu acho que é o principal, é a pesquisa acadêmica. Existe um ciclo toda vez que se introduz novas tecnologias na educação, um ciclo que é mais ou menos assim: a gente compra um monte de equipamentos, coloca na escola, todo mundo está super animado, a televisão vai lá e mostra os laptops, os tablets e tudo mais, mas todo mundo se esquece de medir o aprendizado, de medir o impacto, de fazer pesquisa dos resultados dessas novas tecnologias, e invariavelmente, depois, como essas tecnologias acabam empoeirando na escola, a televisão volta lá depois de 2 anos para dizer que não funcionou e tudo mais. E eu tomei como uma missão para o meu grupo de pesquisa a gente fazer com que isso não aconteça agora para a cultura maker, para os Fab Labs na educação. Então, há 5 anos a gente vem fazendo pesquisa acadêmica, quantitativa e qualitativa também, sobre o impacto no aprendizado desses espaços, para que a gente não tenha que novamente passar por esse ciclo de animação e depois desilusão e começar tudo de novo daqui a 5 anos. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como a gente faz pesquisa sobre o aprendizado maker. Um dos problemas que a gente tem, claro, é medir o aprendizado nesses lugares. Então aí vocês estão vendo, por exemplo, métodos que a gente desenvolveu para detectar o corpo do aluno e vendo como ele está se movimentando no espaço. E a gente detecta padrões de aprendizado automaticamente a partir do movimento físico do aluno. A gente também olha a direção do olhar do aluno. A gente usa sensores de condutividade da pele que detectam o nível de estresse. E uma série de outros sensores e tecnologias avançadas, porque não adianta você medir o aprendizado maker com um teste de múltipla escolha, porque é um aprendizado muito mais complexo,
muito mais livre, muito mais aberto. Então, a gente teve que desenvolver uma série de novos métodos para poder entender o que é o aprendizado maker. E esse é um dos exemplos que vocês acabaram de ver. Bom, alguns estudos que a gente fez, eu vou mostrar rapidamente alguns dos resultados que a gente teve. Então, esse é um estudo que a gente fez, onde a gente comparou o seguinte: 2 grupos de alunos. Um grupo, primeiro, a gente dava um tempo para ele explorar um problema e depois eles assistiam uma videoaula. E outro grupo, primeiro assistia a videoaula e depois explorava o problema mais livremente. E o que a gente viu é que os alunos que exploraram o problema antes de assistir a videoaula tiveram uma performance 30% mais alta do que os alunos que primeiro assistiram a videoaula. Então, vocês já devem ter ouvido falar de flipped classroom, né? Que é essa ideia que você assiste um vídeo em casa e depois você faz um projeto na sala de aula. Então, com esse experimento, a gente mostrou que flipped classroom é um modelo errado de aprendizado e que, na verdade, a gente chamou isso de flipped classroom. Ou seja, primeiro você tem que fazer o projeto, primeiro você tem que gerar curiosidade no aluno, no que ele vai aprender, e depois ele tem que assistir a videoaula. E isso tem embasamento em todas as teorias cognitivas, todas as teorias de aprendizado, que falam que é muito mais eficaz você aprender a teoria depois que você já gerou a curiosidade no aluno do que você aprender a teoria no vácuo. Então, esse foi um dos estudos que a gente fez, mostrando a importância da exploração, a importância do aluno poder criar suas próprias teorias, criar suas próprias hipóteses antes de receber a verdade pronta, né, na forma de uma aula ou de uma videoaula. A gente fez um outro experimento também, onde a gente comparou 2 atividades mão na massa, hands-on, mas em uma das atividades tinha uma telinha, um quadradinho com um vídeo professor dizendo para o aluno o que ele tinha que fazer a cada passo. Então, esse vídeo o professor ia falando, agora você monta essa peça, agora você coloca essa outra. O outro grupo não tinha o vídeo professor e os alunos tinham que criar soluções por conta própria. E, de novo, nesse segundo estudo, a gente viu que os alunos que não tinham o vídeo professor, instruindo eles passo a passo, tiveram uma performance também 30% maior. Um outro estudo que a gente fez sobre o aprendizado colaborativo comparou alunos trabalhando em pares. Então, 2 alunos fazendo uma atividade mão na massa com o computador, só que alguns alunos eram alunos de nota alta, outros alunos de nota baixa na escola. A gente viu isso pela média deles na escola. E a gente viu que alguns alunos tomam conta do computador quando eles estão trabalhando em pares e outros alunos ficam meio observando de lado, né? E a gente queria entender qual é o melhor jeito de você organizar os alunos em grupos. São os 2 alunos de nota alta juntos, os 2 alunos de nota baixa juntos, ou misturando e tudo mais. E o resultado que a gente viu nisso, eu acho que é muito interessante. Primeiro, assim, nenhuma surpresa que 2 alunos de nota alta trabalhando juntos tiveram um maior ganho de aprendizagem. 2 alunos de nota baixa trabalhando juntos tiveram um menor ganho de aprendizagem. Agora, o interessante são essas duas barras do meio. Quando você mistura os grupos, põe um aluno de nota alta e um aluno de nota baixa trabalhando juntos, se o aluno de nota alta está no controle do computador e no controle lá do kit de robótica, por exemplo, o aprendizado da dupla é quase tão baixo quanto 2 alunos de nota baixa. Agora, se o aluno de nota baixa, que sabe menos, se ele está no controle do computador e no controle do kit lá de robótica, o grupo aprende quase tanto quanto 2 alunos de nota alta trabalhando juntos. Então, isso é só para mostrar como pesquisa acadêmica sobre aprendizado é importante, porque isso mudou completamente o jeito que a gente ensina, mesmo nas minhas aulas em Stanford. Sempre que a gente faz trabalho em dupla, a gente proíbe o aluno que já sabe mais, que já sabe programar o computador, ou que já sabe fazer robótica, de tomar o controle da situação e de liderar a atividade. Sempre o aluno que sabe menos é que lidera, e com isso a gente consegue um aprendizado muito maior. E, finalmente, eu queria falar um outro estudo que é sobre o raciocínio espacial. O raciocínio espacial é a capacidade de você rotacionar objetos em 3D mentalmente e tudo mais. Isso é correlacionado com a performance em matemática.
Infelizmente, meninas e minorias normalmente têm um raciocínio espacial inferior porque tem muito menos oportunidades de aprender matemática, tal. Isso não é nada genético, obviamente, é só pela falta de oportunidade de ter mais contato com matemática e tudo mais. A gente fez um estudo com um grupo com meninas e meninos misturados, onde eles criaram, a gente desenhou uma atividade que tinha eles tinham que construir esse animal que vocês estão vendo aqui à direita, que é um animal em 3D construído a partir de placas, né, cortadas na cortadora laser em 2D. Então, você tem que imaginar como várias peças em 2D vão criar um objeto em 3D. E a gente viu que depois de 3 semanas e mais ou menos 8 horas nessa atividade, o gap, quer dizer, a diferença entre meninos e meninas que existia no começo da atividade, desapareceu no final. E isso é um resultado que me deixa muito animado, porque uma das coisas mais difíceis é ensinar raciocínio espacial. E é claro que vocês imaginam que é muito difícil ensinar isso sem mão na massa, quer dizer, sem você criar objetos em 3D e imaginar como eles vão ser rotacionados e tudo mais. Então, isso é um resultado que eu acho que é importante e mostra que nesses espaços maker, nesses Fab Labs, não é só que a criança está se divertindo, ela está aprendendo coisas e essas coisas vão ter um impacto no aprendizado de outras disciplinas, como matemática também, se elas, claro, as atividades são bem desenhadas, né? Bom, eu queria agora falar um pouco do que as crianças fazem nesses espaços rapidamente. Então, esse é um laboratório onde as crianças, em vez de assistir a aula de ciências, em vez de simplesmente olhar no microscópio que tem no laboratório, elas fazem o próprio microscópio. Depois elas personalizam o microscópio, levam para casa, fazem experiências em casa. Então, o mundo todo vira um laboratório, em vez de ser só o laboratório de ciências 1 hora por semana. Em vez de ouvir sobre Leonardo da Vinci, as crianças são Leonardo da Vinci. Então, elas, nessa escola, recriaram todas as máquinas do Leonardo da Vinci, usando uma cortadora laser, numa unidade interdisciplinar do professor de História com o professor de Matemática. Esse é um aluno que uniu 2 paixões que ele tinha, que era a música e a robótica, e criou uma flauta que tocava Bach automaticamente, acionada por esses servomotores. Esses são alunos de uma escola na Rússia que tinham muita preguiça de tomar banho e criaram um protótipo de uma máquina que dá banho automaticamente em você. Então, essa barra branca, ela sobe e desce, e tem esse sistema complexo de bombas de água que vai esguichando a água em você. Esses são alunos da Tailândia que não só criaram um protótipo de um sistema mais eficiente de irrigação, mas foram numa fazenda real e implementaram um sistema, programaram placas de robótica para receber dados de umidade, temperatura, tal, e achar o momento mais próprio para a irrigação. Essas são 2 meninas que criaram uma camiseta que reage ao calor. Então, quando um dia muito quente, se seu corpo está muito quente, a estampa desaparece da camiseta. E elas criaram essa estampa, elas criaram um programa de computador que gera todos esses padrões que vocês viram na camiseta e descobriram um tipo de pigmento que reage ao calor e que desaparece quando esquenta e tudo mais. E eu queria agora mostrar um último slide, que é de um aluno que participou 2 anos de atividades do nosso laboratório e, no final, quando ele se formou no ensino médio, ele pediu para a gente fazer um último projeto. E esse último projeto, ele queria desenhar um laboratório maker, um Fab Lab, para a escola dele de ensino médio, onde ele tinha acabado de se graduar. Então, esse é o Miguel, que é um aluno de uma escola de uma região de muito baixa renda, em East Palo Alto, que é uma cidade muito pobre do Vale do Silício. E esse é o laboratório que ele desenhou com um colega dele, usando um software profissional de CAD, de engenharia, transformando o laboratório de ciências da escola dele em um laboratório maker. E agora eles estão construindo esse laboratório na escola. E eu
quis mostrar esse projeto que eles fizeram, porque o Miguel e o Jesus, que são esses dois alunos, eles fizeram o percurso completo, quer dizer, eles eram alunos desinteressados pela escola, que não gostavam de ciências, não gostavam de matemática. Eles vieram para o laboratório, passaram 2 anos vindo com o professor de física 1 vez por semana, 2 vezes por semana no laboratório. E isso teve uma importância tão grande, tão transformadora na vida desse aluno, que a primeira coisa que ele pensou, quando ele terminou o ensino médio, não foi, nunca mais quero aparecer na escola, aquilo foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. A primeira coisa que ele pensou, falou, eu quero dar essa experiência que eu tive nesse laboratório, de expressar minha criatividade, de expressar minha inteligência de formas diferentes, eu quero dar essa experiência para outras crianças. E daí ele veio e desenhou o Laboratório Maker da própria escola que ele estudou. E eu acho que isso mostra, para mim, pelo menos, e eu espero que vocês vejam como essa transformação tem um potencial revolucionário para um país como o Brasil. Quantas crianças no Brasil entram na escola e saem dela sem nenhuma conexão com a escola, sem nenhuma motivação, sem nenhuma vontade de aprender e de criar uma conexão positiva com o conhecimento, com a cultura. E voltando ao que eu falei no começo, só para terminar, se a gente focar mais em oferecer para os alunos de baixa renda das nossas escolas públicas mais oportunidades para eles se encontrarem na escola, para eles expressarem os talentos que eles têm, que muitas vezes não é o talento de ficar sentado 5 horas por dia numa cadeira, imagina o potencial que isso tem para o Brasil, a gente ter milhões de crianças se formando todo ano com essa cabeça transformadora, com essa cabeça de levar, estender esses benefícios para outras crianças, de inventar, de criar e de fazer a diferença. Obrigado.